Olá, pessoal! Começando mais um E aí, doutor? O quadro aqui no Talking Day. A gente vai conversar hoje com a doutora Marília, que ela faz cirurgia plástica, né? É uma cirurgia plástica. A gente vai conversar um pouquinho sobre os principais questionamentos, né? Que a população tem referente, né, à cirurgia plástica. Vamos conversar sobre alguns cases também com ela, algumas situações que já passou com ela. E vamos conhecer a doutora, né? Isso que é interessante. Bom, doutora, a gente agradece muito a sua presença aqui. O Diário do Iguaçu agradece, né? Que venham mais entrevistas aí. Muito bacana essa parceria. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada pela oportunidade também. Bom, comece então apresentando você para o pessoal. Então, meu nome é Marília Klein, eu venho do Rio Grande do Sul, mas moro já há um bom tempo aqui em Santa Catarina, em Chapecó. E a respeito da minha formação, então, eu comecei fazendo a faculdade aqui em Chapecó e, na sequência, decidi por fazer cirurgia geral. Até chegar na cirurgia plástica foram 3 residências, né? Então, uma preocupação minha foi fazer cada etapa desse processo, as 3 residências, uma em cada local diferente. Até para conhecer realidades, hospitais diferentes, materiais, formas de tratamento, para depois oferecer uma abordagem mais completa, mais ampla aos meus pacientes, que é uma coisa que eu priorizo e dou bastante importância a isso. Então, eu fiz cirurgia geral em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Depois eu fiz uma etapa de cirurgia avançada, voltei aqui para Chapecó para fazer. E, posteriormente, eu fui para São Paulo fazer a minha residência em cirurgia plástica. Fiz no serviço chamado Professor Dr. Oswaldo de Castro, que é bastante reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem um nome importante nesse meio. Então, a nossa experiência lá no serviço em São Paulo foi bastante grande, sim, foi um leque bem amplo. Foi muito legal essa experiência, o volume de casos diferentes, por ser um centro de referência no Brasil todo, né? Então, a gente operou diversos casos das mais variadas complexidades, desde cirurgia plástica estética, reparadora, procedimentos menos invasivos, como na cosmetria, que acredito que a gente vai conversar daqui a pouquinho mais também. E foi importantíssimo assim para minha formação. Eu fiquei muito feliz de poder fazer essa etapa lá em São Paulo, depois retornar para Chapecó, que é uma região que eu adoro também. Bom, já deu pra entender que você tem muita experiência na área, então dá pra gente conversar sobre bastante coisas relacionadas à cirurgia plástica, enfim, cirurgias, né? Bom, vamos começar então falando dos serviços que são oferecidos por você. Isso, eu trabalho bastante com cirurgia plástica estética, né? Todo mundo sabe que essa sub-área da cirurgia plástica hoje em dia é a mais procurada, é a que mais o pessoal tem conhecimento, mas eu particularmente gosto muito também da cirurgia plástica reparadora, que é uma outra sub-área da plástica que não é estética, em que a gente aborda, por exemplo, casos de pessoas com traumas, com sequelas de acidentes, com sequelas de doenças, de cicatrizes, de queimaduras, por exemplo, e além de outros problemas como defeitos congênitos, reconstrução pós-câncer, então também é uma área bastante ampla dentro da cirurgia plástica que muitas vezes as pessoas não têm tanto conhecimento como a estética. Além disso, eu gosto muito também da cosmetria. Às vezes as pessoas não conhecem muito por esse nome, né? Sim. Mas são aqueles procedimentos estéticos menos invasivos do que uma cirurgia, por exemplo. Então, normalmente a gente utiliza meios para melhorar a estética, para melhorar a função, às vezes, da pessoa como um todo. Utilizamos tratamentos tanto faciais como corporais também. Então, pode ser injetável, pode ser por meio de tecnologia, pode ser por meio de peeling. A gente tem vários instrumentos para fazer essa parte da cosmetria também. Legal. Falando sobre as cirurgias estéticas, né? Quais que são as principais que são ofertadas por você? As principais, as mais procuradas, assim, hoje em dia, assim como no Brasil inteiro, o top 1 é a lipoaspiração, tá? Depois, em seguida, vem cirurgia de mama, nas mais diversas opções, né? Como implante de silicone para mama de aumento, mama redutora, mastopexia, que é o lifting da mama. E outra muito procurada hoje em dia é a blefaroplastia, né? A cirurgia
para retirada de pele das pálpebras. Entre outros detalhes que a gente faz, né? Mas o pessoal conhece mais por esse detalhe. Então, a blefaroplastia é um procedimento que tem aumentado muito, assim, o nível de pedido. Inclusive, no mundo inteiro, antigamente ela não era o top 1 e agora ela virou a mais requisitada no mundo. Pode explicar pra gente como é que funciona essa que tá tentando ali competir com a lipoaspiração? Sim, a blefaroplastia, o nosso foco é a área dos olhos, né? Então, um rejuvenescimento dos olhos, ele, por consequência, consegue promover um rejuvenescimento geral da face também. E a gente consegue trabalhar nos detalhes para que isso aconteça e a gente alcance o nosso objetivo final. Um deles é a retirada do excesso de pele das pálpebras, como eu falei, mas a gente também consegue modificar alguns outros detalhes, como bolsinhas de gordura que a gente tem. Às vezes o pessoal vem até mim falando, olha, doutor, eu tô com o olhar cansado, meu olho incha demais quando eu acordo, ou tá prejudicando a minha visão, né? Então a gente percebe essas repercussões no dia a dia da pessoa e consegue modificar com pequenos detalhes e trazer uma qualidade de vida e estética também muito melhor. Bom, aproveitando que você já detalhou esse procedimento pra gente, não é um procedimento, não é uma cirurgia. Isso. Conta pra gente sobre o peeling, né? A gente até tava conversando aqui antes, né, nos bastidores, sobre o peeling, que muitas pessoas têm curiosidade pra saber sobre. Então, talvez explicar um pouquinho pra gente como é que funciona o peeling? Sim, o peeling é um dos procedimentos da cosmiatria, né? Ele serve basicamente para promover uma renovação celular de dentro para fora. E assim, eu sempre digo que não tem outros procedimentos injetáveis que são capazes de fazer a mesma função que o peeling faz. Às vezes alguma tecnologia, sim, mas o peeling é uma forma super rápida, super tranquila, com pouco desconforto. A gente faz no consultório também e temos um leque muito grande de possibilidades dentro do mundo dos peelings. Então, cada peeling, às vezes o pessoal pensa, meu Deus, fica com receio porque vai doer, porque vai descamar. Que parece uma máscara, isso, né? Às vezes cria aquelas crostas Sim. marrons, eu tenho que ficar em casa um mês, não me expor ao sol, mas nem sempre isso é verdade, tá? Então, como toda consulta, a gente identifica qual é o objetivo principal do paciente, a gente conversa em conjunto, vê o que é possível, o que não é possível, alinha as expectativas, né? E decidimos qual a substância que a gente vai usar no peeling, sendo ácida ou não ácida, e aí a gente explica como que funciona o procedimento. Tem alguns que dão descamação, tem outros que não dão descamação, tem alguns que fica o rosto um pouquinho mais vermelho, tem que ter um cuidado maior com o sol, mas isso em geral, claro, cada um depois a gente explica individualmente suas particularidades. Mas o resultado é incrível, eu sou apaixonada. Sim, a gente sempre fica chocado, né, com as fotos do antes e depois do peeling, né? Sim. Muito bacana. Então fica aí a informação que não tem só o peeling de fenol, né? Isso. Legal. Bom, eu acho que dá pra gente conversar agora, então, sobre os cuidados no pós. Assim como o peeling, né, outros procedimentos e outras cirurgias precisam de um pós-operatório muito bem trabalhado, muito bem cuidado. Conta pra gente, então, quais que são os principais cuidados que você precisa ter depois de uma cirurgia estética e de uma cirurgia reparadora também. Certo. Então, a gente pode falar, por exemplo, de algumas cirurgias mais específicas, porque cada procedimento tem as suas particularidades, né? Uma cirurgia de face, como a gente estava falando, a blefaroplastia, eu particularmente já inicio os cuidados pós antes do procedimento. Então, são alguns detalhes que vão fazer toda a diferença na recuperação, no conforto do paciente, como a administração de alguns medicamentos desde antes do procedimento. No pós-operatório, por exemplo, o que seria importante para a blefaroplastia? Compressas geladas, né? Sempre um uso de antibiótico para prevenir infecção e reduzir risco de complicações no pós-operatório. Então, no caso da cirurgia da região dos olhos, esse seria um ponto. Agora, quando a gente fala de cirurgia de mama, por exemplo, os cuidados já são bem diferentes. A complexidade é diferente, a forma, as técnicas são diferentes, então
por consequência, o pós-operatório e os cuidados também vão ser, né? Se a gente faz, por exemplo, uma mamoplastia redutora ou um lifting de mamas, a gente precisa fazer uma montagem interna daquela estrutura da pessoa, né? Então, a gente faz pontos internos estratégicos que a gente quer que cicatrizem daquela forma. Por isso, um dos cuidados mais importantes, às vezes, é ter uma pequena limitação de movimento no pós. Né? Ter aquele cuidado de não ficar erguendo muito os braços, ter o cuidado de ter paciência para dirigir no pós-operatório. Às vezes as pessoas querem acelerar o processo, mas eu sempre falo, a paciência agora no pós-operatório imediato, a parte mais inicial, é importantíssima para manter um resultado a longo prazo e diminuir o risco de complicações, como abertura de pontos, por exemplo. Então, tem que ter cuidados assim bem minuciosos mesmo, né? E agora a lipoaspiração também uma das mais realizadas. Um dos principais cuidados pós-lipo é o uso de malhas pós-cirúrgicas, né? Que são aqueles coletinhos, aqueles macaquinhos que ficam bem justos para segurar o tecido no lugar, para ele cicatrizar direitinho. E também as drenagens pós-operatórias com profissional especializado, sempre isso é importantíssimo, para que não fique fibroses ou se desenvolvam acúmulo de líquidos, outros tipos de complicações e, por consequência, a paciente tem um resultado melhor. Eu sempre digo que 50% do resultado pós-operatório é a cirurgia e 50% são os cuidados pós-operatórios. Então, eu considero uma coisa extremamente importante, sim. Falando então sobre alternativas, eu sei que também tem pessoal aí que tá escutando que não tem coragem de fazer, por exemplo, uma lipoaspiração. Quais que são as alternativas que o pessoal pode estar fazendo como procedimentos estéticos que ajudam também a ter os efeitos, né, parecidos com uma lipoaspiração, por exemplo? Claro, a lipoaspiração por si só, ela já é um procedimento de contorno corporal que a gente fala, né? Então, muitas pessoas às vezes chegam para nós falando, ai, doutor, eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma lipo. Na verdade, a lipoaspiração não serve para emagrecer. Como eu falei, é uma cirurgia de contorno. Então, ela serve para esculpir. Esse é o nosso trabalho enquanto a gente está na sala do centro cirúrgico fazer, né, o contorno bonitinho, mais harmônico, mais anatômico, ou também alguma coisa mais HD, alguma coisa de definição que o paciente deseje e que vá de encontro aos hábitos de vida da pessoa. Então, isso é uma coisa muito importante a ser considerada. Bom, doutora, é possível que uma pessoa que faça, por exemplo, uma lipoaspiração, que não mantenha esses cuidados, né, que você falou, que ela volte ao seu estado original? Então, por exemplo, ainda com aquelas gordurinhas que não deixa harmônico, que não contorna o corpo, é possível voltar a ter? Sim, com certeza. A lipoaspiração, claro, a gente vai retirar as células de gordura daquela região do corpo onde foi trabalhada. Elas podem não inchar da mesma forma que outras partes do corpo, mas sim, a gente já viu vários casos de reganho de peso pós-lipoaspiração, por conta muito, às vezes, de alguma conversa que não foi muito bem trabalhada em consulta, né? Pode ser que a pessoa tenha pensado, eu vou fazer a lipoaspiração e eu vou ficar com aquele corpo para sempre. Então, esse é um dos esclarecimentos muito importantes durante a consulta, durante, né, aquela relação com o médico, o cirurgião plástico ali. E realmente, se a pessoa não manter os hábitos no pós-operatório, pode sim que o resultado se perca completamente depois, né? Vamos então com uma curiosidade, acabou de me surgir essa curiosidade. Em relação aos procedimentos que você faz, em relação às cirurgias, quais que são as mais complicadas? Se você tivesse que elencar, por exemplo, uma mais complicada, qual que seria? Assim, eu particularmente considero a face uma estrutura muito complexa. Então, é muito detalhe, são muitas camadas, anatomicamente falando, então tem muitas estruturas, a gente precisa realmente ter muitos cuidados.
Então, face para mim é uma das cirurgias mais complexas. E, por consequência, não só cirurgia, mas nos procedimentos cosmiátricos, injetáveis também. Por isso que eu acho importante escolher, sim, um profissional que tenha realmente experiência nessa área, porque entregar o seu rosto a um profissional para fazer algum tipo de tratamento, eu acho que é muito valioso. Indo de encontro, então, com essa pergunta, como que a gente pode alinhar, como a senhora vai alinhar as expectativas do paciente com a realidade? Então, isso aí é muito trabalhado realmente em consulta, né? Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: ai, doutor, eu tô com receio de fazer aquele procedimento, ou porque eu tenho medo da cirurgia, ou porque eu tenho medo da anestesia, ou porque eu tenho trauma de hospital. Então, assim, isso já aconteceu muito. Olha, eu acho que 50% dos pacientes que vêm procurando algum procedimento, principalmente os mais complexos, que são em centro cirúrgico, eles vêm com algum tipo de receio, né, na consulta. Até porque eles não são obrigados a saber todos os detalhes que se passam por trás da nossa técnica, do nosso trabalho, né? Mas, assim, o mais importante é a conversa aberta, sincera e durante as consultas tirando todas as dúvidas possíveis antes de acontecer o procedimento. Eu sempre falo que se você não está 100% seguro antes de fazer o procedimento, então não faça. Porque muitas vezes, no caso da cirurgia plástica, não é um procedimento de urgência, né? Então a gente consegue escolher uma data para fazer o procedimento, a cirurgia. E eu digo, se você não está 100% seguro, a gente tem a possibilidade de marcar quantas conversas forem necessárias para você ter um resultado legal no pós. Ainda indo de encontro com essa linha de pergunta, em que situação a cirurgia estética ela é realmente necessária? Ou precisa ser necessária para fazer? Então, é esse o ponto da questão. A cirurgia estética ou os procedimentos injetáveis, tecnologias estéticas, elas acontecem mais por vontade mesmo do paciente, tá? Não é uma coisa super necessária, não é uma urgência, né? É o desejo do paciente mesmo. Hoje em dia, a estética, o gerenciamento do envelhecimento que a gente fala está muito em alta, né? Antes se falava muito em harmonização facial. Ai, sim. E na verdade, isso aí se criou um tabu ao redor disso. Não é tanto mentira, porque a gente vê sim muitos rostos parecidos por aí, e o pessoal acaba achando que é uma receita de bolo, que precisa, a harmonização é um preenchimento que vai ser feito igual para todo mundo. Então as pessoas ficam com os rostos parecidos. Quadrado. Todo mundo quadrado, ou com a boca daquele jeito lá enorme. E tem gente que não gosta desse tipo de coisa, gosta de um resultado mais natural. Então, hoje no mundo da cirurgia plástica, da nossa especialidade, a gente já mudou esse tipo de chamamento assim para gerenciamento do envelhecimento, que inclusive vai de encontro à tendência mesmo do mundo da estética, não só no Brasil, mas no planeta todo, que é ter resultados mais naturais e para segurar aquele envelhecimento de uma forma mais saudável e natural, né? Então, essa que tem sido a tendência, os pacientes vêm procurar por conta disso, mas realmente é pelo próprio desejo deles. Quais que são os procedimentos que estão aí nesse gerenciamento do envelhecimento? A gente pode dizer que o lifting facial também é um gerenciamento de envelhecimento? Sim, com certeza. O envelhecimento a gente coloca assim que começa a acontecer a partir dos 27 anos, né? Muito por conta daquela pausa da produção de colágeno que a gente produzia antes e já não acontece mais da mesma forma depois dessa idade, né? Então, o colágeno é um desses pontos que a gente tem que atuar para gerenciar o envelhecimento, quem tem esse desejo, né? Mas eu sempre explico para os meus pacientes, a gente sempre conversa que o envelhecimento ele se dá de forma 3D e não é só a pele que cai, né? Porque às vezes a pele é a pontinha do iceberg, né?
por dentro de tudo aquilo ali, a gente tem muitas estruturas, como eu falei, a face é muito complexa, né? Então, tudo acaba envelhecendo, todos os tipos de células do nosso corpo. O osso, o músculo, os compartimentos de gordura. Então, a gente normalmente faz uma abordagem, um planejamento completo nesse sentido, para que a pessoa envelheça com mais naturalidade, mais segurança também. Muito bacana. Nossa, eu tô adorando essa conversa, porque é sempre muitas dúvidas que a gente tem relacionadas à cirurgia estética, né? Eu, particularmente, sempre tive muito medo relacionado a isso, né? Então é muito legal ter essa confiança, né, de um profissional falando, esclarecendo essas dúvidas. Acho que um conselho que a gente pode dar é sempre tirar essas dúvidas com o profissional que você tá indo, que você tá indo consultar. Eu acho que pra gente ir se encaminhando para o fim, você poderia dar dicas pro pessoal de como encontrar um profissional adequado. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, números no Instagram não importa, Sim. né? Como que a pessoa poderia chegar em um profissional adequado? Então, hoje em dia, o site do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele disponibiliza uma busca por médicos, né? Se você for ver, tem uma lupinha lá e uma região ali do site que está escrito busca por médicos. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Primeiro de tudo, saber se a pessoa é médica, né? Porque a gente vê aí, já tem notícias em vários lugares de pessoas se passando por médicos, então eu acho isso sim importantíssimo. E aí no site do CFM a gente consegue colocar lá o nome da pessoa, o nome completo normalmente. Se a pessoa sabe o registro profissional, dá para colocar lá também para especificar e buscar com mais facilidade. E aí esse site ele traz todas as especificações, as especialidades que aquele profissional tem ou não tem. Então é uma forma de saber se aquele profissional foi atrás realmente de especialização, de crescer como profissional. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, já começa por aí. Legal! Bom, ótimo saber disso, que a gente tem essa ferramenta aí em mãos, né? Então é isso, fazer uma dupla checagem ali, né? Consultar o número do médico. Bom, eu acho que pra gente finalizar, eu gostaria que você contasse um caso pra gente que você mais se destacou, assim, na sua memória, relacionada à cirurgia estética ou cirurgia de reconstrução, isso, reparadora. Conta pra gente, então, um caso relacionado a isso. Olha, recentemente nós fizemos um mutirão de reconstrução de mama aqui em Chapecó, no Hospital Regional do Oeste, para as pacientes do SUS. A gente sabe que a fila do SUS, ela nunca é curta, né? Então, aproveitando a oportunidade do Outubro Rosa, a gente resolveu fazer essa ação em conjunto com várias especialidades. Tivemos mastologistas, cirurgiões plásticos, teve cirurgia oncológica também que participou. Então, fizemos um mutirão com várias pacientes e buscamos também parcerias para promover resultados melhores, um cuidado no pós-operatório mais confortável, mais legal para as pacientes. Então, a gente teve parceria da Silimed, trazendo para a gente os implantes de silicone, e da Bonito e Companhia também, que trouxe as malhas pós-operatórias. Eu acho importante e agradecer, né, esse empenho deles com o nosso trabalho para proporcionar isso. E uma das pacientes que a gente reconstruiu, foi muito legal, assim, o caso dela. Ela teve câncer de mama, teve que retirar completamente uma mama, que a gente chama de mastectomia total, fez quimioterapia, fez radioterapia, uma paciente jovem de 40 e poucos anos. E a gente acompanhou o caso dela no pré-operatório agora da reconstrução, estudamos todos eles para decidir qual técnica que a gente ia aplicar em cada caso. E neste caso dessa paciente que eu tô falando da mastectomia total, a gente buscou o tecido do abdômen para trazer para a mama. Então, esse é um recurso da cirurgia reparadora. A gente pode transferir tecidos de um lugar para ocupar outro lugar. E ficou maravilhosa, assim. Ela praticamente ganhou uma abdominoplastia por retirar tecido do abdômen e a gente transferiu para aquela mama que estava 100% sem volume nenhum por conta da cirurgia anterior.
Então, a gente deu um contorno, assim, muito legal, que ela ficou maravilhosamente feliz e ela me manda mensagem direto, assim, no WhatsApp. Claro, a gente faz o acompanhamento também, mas como ela não mora aqui na cidade, a gente está sempre em contato e ela sempre está agradecendo. Ela fala, doutora, eu não tenho palavras para agradecer, porque antes eu não tinha nem coragem de me olhar no espelho. E agora eu tô com uma autoestima que eu nunca tive, assim, eu tô me sentindo mais poderosa, tô me sentindo mais feliz. Então, realmente, assim, foi uma transformação muito legal, que faz a paciente feliz e a profissional muito mais, eu acho. Muito bacana, é muito legal saber esses casos também de reconstrução, enfim, você comentou também sobre esse mutirão, importante a gente falar que ele era gratuito, né? Sim, sim, foi proporcionado para as pacientes do SUS mesmo, Sim. daqui ou da região também. Isso aí, o que torna ainda mais interessante, né? Porque a gente sabe o quanto que custa, né, fazer esse tipo de cirurgia. E aí vocês conseguiram isso, fazer de forma gratuita e levando aí a autoestima para as mulheres, né, que sofreram ficaram sem a mama total, né? Sim, sim. Então é algo muito bacana, muito legal mesmo saber desse tipo de caso. E falar também que a cirurgia plástica não é só sobre estética, né? Exato. É também muito mais aí sobre reconstrução, né? Sobre reparação. Então é muito bacana a gente saber disso também. Exato. Às vezes, uma paciente ou um paciente que precisa de cirurgia reparadora, ele não está mais funcional para fazer o seu trabalho ou não se sente apto para mais conviver em sociedade. E com a cirurgia reparadora, a gente consegue, às vezes, retornar e recuperar toda essa autoestima que ficou para trás. Então, realmente é muito transformador. Eu amo. É isso aí. Bom, doutora, o Diário do Iguaçu agradece a sua presença mais uma vez. É muito bacana ter vocês, profissionais, aqui para conversar com a gente, tirar essas dúvidas. Como eu falei ali no começo, né? Tirar as principais dúvidas, conversar sobre como é que funciona alguma coisa, né? Alguma cirurgia. Talvez tirar o seu medo, né? Na hora de fazer ali algum procedimento. E ter a confiança de que você tá ali também para ajudar o pessoal. Tanto em cirurgia reparadora, quanto cirurgia estética, enfim, todo esse tipo de cirurgia e de procedimentos relacionados à beleza, à reparação e à reconstrução. Com certeza, eu fico muito feliz em poder proporcionar isso para as pessoas, às vezes transformando o externo, a gente transforma muito o interno também. E eu gostaria de agradecer muito o convite, fiquei muito feliz. Muito obrigada. É isso aí, então, pessoal, a gente vai ficando, então, por aqui com mais um E aí, doutor? Um quadro aqui do Talking DI. Hoje a gente teve, então, esse episódio com a doutora Marília, falamos sobre a cirurgia plástica, ela é uma cirurgia plástica. Então, fica mais um episódio para vocês consumirem. É isso, pessoal, então, muito obrigada. Assista mais conteúdos no Diário do Iguaçu. Até mais!